Olá, meus irmãos, muito bom estarmos juntos nesse tempo de momento missionário e hoje recebendo aqui os nossos irmãos da MEAP, Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores. O Guilherme, que os irmãos já conhecem, e hoje nós vamos conhecer e ouvir um pouquinho com o Glauber. E eles vão se apresentar, vou pedir para o Guilherme fazer isso, e depois a gente vai ouvir um pouquinho os desafios dessa missão. Amém. Olá, meus queridos irmãos, graça e paz. Espero que os irmãos lembrem de mim. Estive aí na igreja falando um pouquinho da MEAP, do ministério que ela conduz entre os pescadores artesanais e comunidades ribeirinhas do Brasil. E hoje a gente trouxe o Glauber. O Glauber, ele é o diretor do Campo Piauí. Então, é ele que coordena todos os missionários, todas as bases e tudo que acontece lá no Piauí. Hoje a gente vai estar dando ênfase para que os irmãos conheçam um pouquinho mais do Campo Piauí. Quando eu estive aí, eu falei da MEAP um pouquinho do geral, do que acontece, e hoje a gente vai poder estar dando ênfase no Piauí, tá bom? Glauber, com você, meu querido. Obrigado, meus irmãos. Prazer estar com vocês hoje, aqui diretamente de Parnaíba, Piauí, né? Como o Guilherme falou e o pastor já falou também o que significa a MEAP, que é a Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores. A MEAP tem como seu grande propósito plantar igreja em ilhas e comunidades ribeirinhas ao longo de toda a costa litorânea brasileira. E essa MEAP, então, ela é subdividida por regiões. E aqui nós estamos na região denominada MEAP Piauí, trabalhando mais especificadamente nas ilhas do Delta do Parnaíba. Só que para vocês poderem se situarem de onde eu estou falando com vocês, nós temos esse ponto turístico bem conhecido, que é o Delta do Parnaíba, que fica próximo aqui dos Lençóis Maranhenses e de Jericoacoara, que se intitula como Rota das Emoções. E é justamente nas ilhas do Delta do Parnaíba onde a MEAP tem desenvolvido um trabalho de expansão do Reino de Deus nessas comunidades. Ali moram cerca de 5.000 pessoas distribuídas aqui em 8 comunidades distintas, tá certo? E a MEAP vem desenvolvendo esse trabalho de plantação de igreja, bem como outras atividades também na área do desenvolvimento comunitário, tá certo? Então, nós estamos aqui nessa região há cerca de 16 anos. Eu ingressei como missionário da MEAP em 2014, trabalhando no campo que nós chamamos MEAP Maranhão, e um ano depois vim para juntar força com a MEAP Piauí. Tive o privilégio de morar e pastorear uma dessas ilhas aqui, chamada de Ilha do Torto, tá certo? Ali onde moram cerca de 350 pessoas, a maioria da sua população era constituída de catadores de caranguejo. Eu sou casado com a Jéssica e pai de 2 filhos, e o terceiro está vindo aí, é uma mocinha chamada Esté também, que está nascendo no próximo mês. Já peço oração para os irmãos, tá certo? E aqui, então, meus irmãos, nós temos o privilégio de anunciar que nós já alcançamos aqui todas as ilhas da região do Delta do Parnaíba. Todas as ilhas têm igrejas plantadas, tá certo? E as que não têm ainda uma igreja plantada, digo isso fisicamente, com estrutura, nós temos missionários próximos que dão assistência a essas ilhas que são ainda próximas, tá certo? Aqui nós temos realizado um trabalho com líderes autóctones. O que é que significa isso? São missionários hoje que estão atuando com a missão, que já foram ganhos pela missão MEAP, foram devidamente capacitados, treinados. Alguns foram treinados dentro das próprias comunidades, outros foram recomendados a alguns seminários parceiros e retornaram. Agora eles estão saindo das suas ilhas de origem e plantando igreja em outras comunidades aqui na nossa região. Além do trabalho de plantação de igreja, essas ilhas, eu quero que vocês entendam que o único acesso é através de navegação. Então, existem muitas dificuldades na área da medicina, na área da educação, saneamento básico. Muitas dessas ilhas, a MEAP, praticamente todas, já perfuramos poços semi-artesianos para melhorar a qualidade da água potável para essas comunidades, tá certo? Na área da educação, nós temos o projeto que nós chamamos de Projeto Meu Peixinho, que atendemos diariamente crianças de 4 a 13 anos de idade
em 2 comunidades, são cerca de 100 crianças que vão todo dia para receber um reforço escolar. Lá passam um turno completo, recebem ensino da palavra de Deus, vários tipos de oficina, e ajudamos a desenvolver essas crianças também como cidadãos, tá certo? Trabalhamos também com equipes voluntárias, equipes médicas, equipe de dentistas, e aí nós vamos levando essas equipes de tempo em tempo, que nós chamamos aqui de equipe saúde da MEAP, e vamos lá de tempo em tempo com parceiros, fazendo consultas, atendimentos grátis, tudo de graça para a comunidade. Então, nós procuramos pregar o evangelho com as palavras, com a pregação propriamente dita, mas também demonstrando o evangelho através das ações, das atitudes, demonstrando esse amor realmente que nós recebemos de Deus e também passamos ali para as pessoas. Outro foco da Missão MEAP é esse desenvolvimento comunitário. A maioria deles, eles são catadores de caranguejo, pescadores, trabalha com a extração da ostra, algumas comunidades com a pesca do camarão, mas a maioria deles só vive com a renda do Bolsa Família, a única renda fixa. Então, para que a gente possa minimizar também essa dificuldade, nós também ensinamos algumas coisas para que eles possam fazer. E aqui na nossa região nós temos o projeto de óleo de coco, que é a produção desse óleo através do coco que ficava antigamente caído no chão e muitas vezes se estragavam. Então, quando minha esposa e eu tivemos nessa ilha, minha esposa ensinou aquelas mulheres a produzirem esse coco, esse óleo, na verdade, que tem muito valor de mercado. E até hoje, elas continuam produzindo esse óleo, nós adquirimos e vendemos aqui na cidade de Parnaíba, até mesmo na capital, Teresina, que já é uma renda complementar. Em outra comunidade, fazemos o projeto com artesanato. As mulheres, todos os sábados, se reúnem para fazer tapetes, fazer alguns projetos, trabalhos com crochê e alguns também com produtos da própria ilha, com a matéria-prima que a ilha disponibiliza, tá certo? Então, todos os sábados recebem a palavra, estão juntas, fazem artesanato e também nós vendemos aqui com os parceiros que nós temos na cidade, tudo isso também para poder beneficiar a comunidade. Existe um terceiro projeto agora que nós estamos orando para que possa dar tudo certo, que é a apicultura, que é a criação da abelha para a produção do mel. Então, pedimos já oração para que esse projeto também possa ser concretizado aqui numa ilha chamada Caiçara, tá certo? E, atualmente, nós estamos com como são várias ilhas, algumas ilhas já têm o evangelho há mais tempo, outras há menos tempo, e outras que vão agora começar de fato. Então, também eu quero falar para vocês que nós estamos entrando numa ilha aqui chamada Passarinho. É uma ilha que ainda não tem nenhum cristão. Foi uma ilha que eles rejeitaram a presença da MEAP, isso bem no início, quando nós chegamos ali, a MEAP chega, procura a liderança local, pede autorização para poder entrar. Para vocês entenderem, essas ilhas são protegidas pelo ICMBio, aqui é uma reserva ambiental, então não pode chegar e morar quem quer, adentrar quem quer, tudo tem que ser através de associação, votação e permissão. E nessa ilha, por exemplo, eles não aceitaram, eles falaram, não, nós já temos nossa igreja, nós já temos nossa fé, então nós não precisamos mais de mais uma religião aqui não. E aí nós respeitando, fomos então entrando nas ilhas que estavam abrindo as portas, como a Bíblia nos ensina, e aí continuamos perseverando, enviando alguma equipe, fazendo um atendimento, levando um profissional, mas sem estabelecer bases, né? Perfuramos um poço semi-artesiano lá, que foi um milagre de Deus, que era ele que tinha mais dificuldade com água. E em 2019, nós procuramos mais uma vez oficialmente essa comunidade e eles aceitaram, enfim, então, o estabelecimento da missão. Então, agora, esse ano, nós começamos a construir uma base multifuncional, que nós queremos plantar a igreja, que vai servir para os cultos da igreja, para a moradia de um missionário e também para a abertura, o início, quem sabe, de um projeto Meu Peixinho, que vai beneficiar muito ali a comunidade e vai também ser uma porta de entrada para o evangelho em todas as casas, tá certo? Então, um pouquinho da MEAP aqui, do que a gente vem desenvolvendo, tá certo? Então, eu queria abrir a oportunidade para os irmãos fazerem alguma pergunta sobre essa época de pandemia
e alguma coisa que eu possa aqui falar mais sobre a missão aqui da nossa região. Ô Glauber, quais são os desafios do campo hoje? Hoje, Guilherme, nós estamos com essa plantação do passarinho. Então, hoje, agora, o foco maior vai ser nesse trabalho e nós vamos precisar de recursos para sustentar o obreiro nativo que vai ser enviado. Nós temos já um casal que já está sendo anunciado ali para morarem e dar, então, prosseguimento ali a esse trabalho. Mas, como são nativos, não tem igrejas ainda por trás dele para ajudar no sustento. Então, um desafio que nós temos com o sustento desse casal para 2021, se assim Deus permitir, devido à pandemia, essas dificuldades que nós estamos passando, né? E também ajuda para podermos iniciar esse projeto educacional Meu Peixinho, com apadrinhamento de crianças e também recursos para a gente montar toda a estrutura necessária para que ele possa acontecer. Bem, e como foi e como está sendo a pandemia? Como começou? Ela atingiu as ilhas? O pessoal ficou doente? Ou teve algum missionário também doente? Como que foi? As ilhas, elas demoraram a ter pessoas infectadas, certo? Então, quando começou, foi aquele desespero. Eles foram muito afetados porque eles eram, a maioria, catador de caranguejos, e eles vendiam, então, para os restaurantes, tá certo? Principalmente ali para a região de Fortaleza. E, então, esses restaurantes foram fechados as portas, o turismo parou, e eles pararam, então, com essa catada, né? Ou seja, a principal renda deles foi suspensa. Então, ficou aquele desespero, e quando, então, a MEAP já começou a planos estratégicos para ajudar, foi quando, logo bem no início, nós já começamos a conseguir distribuir cestas básicas para todas as famílias do Delta. Foram distribuídas mais de 300 cestas básicas para todas essas comunidades, tá certo? No projeto Meu Peixinho também, nessa época de pandemia, nós não paramos a parte da alimentação. Uma das coisas que essas crianças recebem era uma refeição diária. Então, as missionárias continuaram fazendo essa refeição, só que ao invés deles tomarem essa refeição no próprio local, nós compramos marmitex descartáveis, marmitas, e aí já ia com o nome da criança, ia lá, pegavam, levavam para casa, e assim a MEAP foi ajudando nesse contexto. A doença demorou a chegar, mas infelizmente chegou. Por eles viverem isolados, cidade pequena, ilhas pequenas, tá certo? Demorou um pouquinho, mas chegou. Então, hoje, eu acho que eles estão passando por uma coisa que a gente passou há uns 2 meses atrás. As incertezas, né? Os primeiros infectados. Mas, graças a Deus, não teve nenhuma vítima fatal até o momento. E o número de casos também são pequenos. Até porque lá, como eles estão muita carência, eles não fazem o teste, né? Então, a gente sabe que muitas pessoas já sentiram sintomas, mas que, graças a Deus, não veio ninguém a óbito, né? Queremos aí que a vitamina D, porque é a região de muito sol, né, esteja fortalecendo o sistema imune ali dos pescadores. Você comentou a respeito do casal, né, de missionários e falou do sustento. A questão, como que funciona o sustento desses missionários em termos assim, o que é necessário e quanto custa manter um missionário por aí? Pastor, todos os missionários que se agregam à MEAP, eles são voluntários, né? Então, todos têm que levantar o seu próprio recurso. A MEAP é uma missão interdenominacional, ou seja, então a gente vive realmente de parcerias com igrejas sérias, que têm responsabilidade e com visão realmente da expansão do reino de Deus. Então, nós procuramos igrejas para que eles possam sustentar. Então, algumas igrejas adotam um casal de missionário ou um missionário solteiro de maneira integral. Aí você pergunta, quanto é que custa? Aqui, pastor, um casal, a gente está 1,5 salário. Um casal que a gente pede no mínimo para que eles possam estar no campo, tá certo? Não é muito, mas é o suficiente, né? E por isso que a gente tem trabalhado também com os missionários nativos, justamente para essa
despesa, vamos dizer assim, esses recursos não sejam tão altos, né? Porque trazer um missionário de fora para se adaptar é um sustento mais alto. São missionários que precisam estar saindo para a cidade toda hora, tá certo? Então é muito hoje mais prático, mais rápido e mais efetivo nós trabalharmos com os missionários nativos. Então, o casal hoje, a gente está pedindo 1,5 salário de sustento, tá certo? E aí, às vezes, a igreja, a gente não tem condição de sustentar um casal desse, mas eu quero colaborar com R$500, R$300, e a gente vai fazendo, então, chamando o corpo de Cristo para ação, vai cada um segurando uma pontinha da rede, e aí vai nos ajudando a puxar e fica mais leve. E aí Deus é glorificado e o trabalho continua sendo realizado para a glória de Deus. Legal. Nesse tempo que o irmão está aí, uma experiência que foi marcante em sua vida no ministério. Pastor, eu morei 2 anos, tá certo? Em uma dessas comunidades, uma comunidade pequena, com 350 pessoas. Eu, minha esposa, um filho de 5 anos e a minha filhinha com 8 meses de idade. Então, nós éramos muito de cidade, muito urbano. Então, foi uma experiência maravilhosa, mas eu falo acertadamente que foram os 2 anos de ministério até aqui, né, que eu venho caminhando, que eu achei mais impactante, mais gratificante também e de muitas experiências. E nesse período de 2 anos, nós tivemos o privilégio de trabalhar com adolescentes, com jovens. Foi as pessoas que foram se agregando, não que fosse intenção, mas foi quem foi se agregando próximo da gente, né? E nós tivemos o privilégio ali de ganhar 16 jovens nesse período para Cristo. Então, fiquei muito grato, surpreso com isso também. E muitos deles com histórias de alcoolismo, muitas dificuldades, né? Alguns com problemas na área de homossexualidade que foram transformados. E esses jovens hoje, nós estamos com 6 deles fazendo seminários, sendo preparados para que possam ser os futuros líderes dessa igreja. Porque nós estamos buscando essa autonomia, que eles mesmos consigam tocar essa igreja sem a intervenção, né? A MEAP, ela tem esse objetivo de sumir, né? Nós queremos chegar, fazer a igreja crescer e gradativamente nós vamos nos retirando para que eles cresçam e a gente diminua e eles consigam ter essa autonomia, mas fazendo isso de maneira responsável e no tempo de Deus. Ô, Glauber, essa comunidade de passarinho, ela tem quantas... você falou que quer começar o projeto Meu Peixinho lá, né? Tem noção de quantas crianças tem lá? Sim. Essa comunidade ela tem cerca de 300 pessoas e dentre essas crianças que são aptas, né, que têm a idade de 4 até os 13 anos, cerca de 40 crianças que vão ser beneficiadas com esse projeto Meu Peixinho. E o projeto para essa comunidade é estratégico para essa plantação, Guilherme, porque é uma forma de nós entrarmos praticamente em todas as casas das ilhas, porque praticamente todas as casas têm uma criança. Então, através delas, elas recebem o alimento espiritual, a palavra de Deus, e elas repassam, elas multiplicam, então, para os seus familiares em cada lar, em cada residência. Legal. Essas comunidades têm outras, tem várias igrejas em termos de denominações, ou é mais restrito a uma ou duas só? Pastor, uma das características da MEAP é nós entrarmos aonde não existe presença do Evangelho. Então, a única presença do Evangelho são através da missão MEAP. Inclusive, essa comunidade do Passarinho não existe nenhum cristão, confesso. Na verdade, tem uma pessoa que foi ganho para Cristo, que ela é do Passarinho, mas ela foi convertida em outra ilha chamada Caiçara da Praia. Era um jovem, um pai de família, ele tinha dificuldade com drogas, ele era viciado, tinha um mau testemunho na comunidade. Então, ele teve uma experiência sobrenatural com Deus. Ali, Deus, ele fala que no meio dele estava drogado. Deus ali, então, deu uma manifestação com ele. E ele começou, então, a frequentar a igreja na Caiçara e começou a ir para os cultos. A gente ficou assim, né? Observando, e ele não falava. Até que chegou um dia um pastor de São Paulo aí num culto. E aí ele, no final do culto, procurou, e aí ele revelou, olha, tá com tantos anos que eu venho frequentando, mas hoje eu quero entregar a minha vida. Aí ele contou o testemunho dele,
E até hoje ele é um jovem chamado Dida, ele é um jovem firme, Deus mudou a vida dele, o testemunho dele na comunidade é maravilhoso atualmente, da esposa, do filhinho que eles têm. E esse jovem, ele é de crucial importância para esse trabalho do passarinho, porque ele é de lá. E ele já saiu de lá por causa de problemas com a comunidade. Então, agora ele vai testemunhar do que Deus fez na vida dele e já é o primeiro convertido, então, dessa comunidade do passarinho. E ele está super empolgado para que no primeiro culto ele oficial de inauguração do templo, ele dê o seu testemunho público ali para toda a comunidade. Quantas comunidades ainda faltam ser alcançadas ali, ou nessa região que vocês estão? Assim, com mais presença mesmo, pastor, é essa comunidade. É a última comunidade para nós fecharmos realmente todas. Tem uma outra comunidade chamada Morro do Meio, que não tem nenhum missionário morando, mas nela já tem uns 10 convertidos, já tem uma igreja ali, membros, inclusive uma dessa convertida está fazendo um seminário juntamente conosco, que é uma parceria que nós temos com a Ordelim, que ela está indo para Teresina, de 3 em 3 meses. Nós levamos, então, 8 moradores para ir para esse treinamento ali, passamos uma semana lá e eles estão fazendo, tá certo? Mas é uma ilha acompanhada, ela fica a 1 hora de navegação, então o missionário vai 2 vezes por semana, o missionário que está numa ilha mais próxima, que é o Torto, e ele vai, então, realizar os cultos e fazer também alguns projetos, como alfabetização de adulto e algumas outras coisas também lá naquela comunidade. Então, praticamente todas as ilhas aqui, nós está sendo alcançada pelo Evangelho. Agora, como eu explico, algumas já estão com igrejas formadas, até mesmo com liderança, e outras estão num processo que já tem, mas estão ali com 5 cristãos, confesso, 6, então ainda está em desenvolvimento. E uma outra agora, porque o trabalho ele vai passando na sequência, né? Não é tudo de uma vez só. Então, a gente foi pegando de uma maneira gradativa. E essa outra agora, que é um trabalho totalmente pioneiro, que está bem no seu início. Guilherme, Oi, pastor. você está pertinho aqui da gente, né? Enquanto o Glauber está lá do outro lado do país, você está perto aqui da gente. Fala um pouquinho de como está aí a sua vida nesse período. Pastor, com a pandemia, né, o meu trabalho de mobilização, eu trabalho muito eu não sou um missionário de campo, igual o Glauber, mas eu trabalho muito na parte por trás da cortina, digamos assim, na infraestrutura, né? Então, assim, mudou bastante a nossa rotina aqui, e no começo, quando veio a pandemia, a gente ficou assim, e agora? O que a gente vai fazer? Porque a primeira regra da MEAP, quando tudo estourou mesmo e começaram a aparecer vários casos e tudo mais, a ordem vinda da diretoria da MEAP é não sair de casa, entendeu? Não sair de casa. E como mobilizador, eu ia muito para o campo com equipes, eu estava toda hora conversando com pastores, indo nas igrejas, levantando recursos para projetos igual o Glauber falou hoje. Então, tudo muito mudou. E aí, a gente começou a notar uma coisa que foi muito difícil para a gente no primeiro instante, que como as pessoas começaram a sair de casa, a economia deu uma caída no Brasil, as ofertas da MEAP caíram muito também. Até o momento da diretoria falar assim, gente, a entrada que a MEAP tinha, a gente vai ter que descontar nos missionários, vai ter que descontar dos projetos, a gente não sabe como vai fazer ainda, mas realmente caiu. E a gente fez o que sabe fazer, né? Orar. Botamos o joelhinho no chão e falamos, Deus, a gente não estava esperando isso, o Senhor sabe que existem projetos das quais que tem crianças dependendo da gente, como o Glauber falou aí. Esse projeto com crianças tem não só no Piauí, mas como tem em outros estados também. A gente cuida tem comunidades que dependem de medicamento que a MEAP leva, tem comunidades que dependem de inúmeras coisas que a MEAP produz. E como que a gente vai fazer isso, né? E tem a família de missionários também, né? Nós tivemos 23 missionários que pegaram o coronavírus, né? Então a gente tinha que cuidar deles também. E aí a gente ficou pensando, como a gente vai fazer tudo isso? Começou a orar. E, pastor, por incrível que pareça, Deus respondeu de uma maneira tão milagrosa e tão linda
que a gente começou a trabalhar com cestas básicas, o Glauber falou delas aí, e a gente já conseguiu distribuir mais de 23 mil cestas básicas. A gente fez parcerias aí com outras agências, com pessoas, a gente começou a fazer operações voltadas para esse auxílio emergencial, né? Porque as pessoas das comunidades elas não podiam ter acesso às cidades e tudo mais. E então a gente começou a gente fez até parceria com o Exército. Eu nunca tive esse exemplo na minha vida, a gente começar a se envolver com o Exército brasileiro. A gente conseguia fazer certas coisas e tinha outras coisas que a gente não conseguia chegar. O Exército forneceu barco, foi muito legal mesmo. Então a gente conseguiu atingir mais de 100 mil pessoas. Foi muito, muito, muito legal mesmo. Então a gente conseguiu distribuir medicamento. Parece que o serviço mudou, mas a gente conseguiu fazer coisas que a gente nunca tinha feito antes, entendeu? Mas a gente não parou. E foi glórias a Deus. Porque eu pensava que a gente ia ficar parado. Assim, a gente vai ficar parado, vai começar a faltar e não faltou nada. A gente sabe que não faltou para nenhum missionário, os projetos continuam de pé. É bênção, glórias a Deus mesmo. Quando a gente pensou que tudo ia cair, vamos jogar na mão de Deus que Deus resolve. E foi isso que tem acontecido. É bênção mesmo. Amém. Gente, muito obrigado por esse tempo que a gente pôde ter aqui. E eu quero orar com vocês e por vocês. E também conclamar a igreja, né, para que continuemos orando pelo ministério que a MEAP tem desenvolvido, e Deus tem dado também o privilégio da gente estar com vocês, participando daquilo que tem feito, daquilo que Deus tem feito por meio desta missão. Eu vou orar e depois, se os irmãos quiserem fazer alguma consideração final, havendo tempo, poderão fazer. Vamos orar então. Amém. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela vida desses teus servos que estão dedicando de si mesmo, juntamente com suas famílias, para a tua obra. Muito obrigado por esse ministério que a MEAP realiza. Obrigado porque nesses dias tão difíceis para todos, o Senhor tem usado a vida desses teus servos para abençoar outras vidas, tem cuidado deles e nós somos agradecidos ao Senhor. Colocamos diante de Ti a vida do missionário Glauber e da sua família, na espera da chegada da nova membro da família, que o Senhor possa cuidar deles, assim como também dos projetos que a missão tem para a região onde ele está. Cuida também, Senhor, do Guilherme, da sua família, que ele, nesse tempo também, que já tem experimentado muito do Senhor, continue a experimentar. Muito obrigado por esse tempo que o Senhor nos concedeu. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, eu queria deixar um convite, tá certo? Para a igreja, Segunda Igreja Batista Bebedouro, não é isso? Uhum. E aqui eu também faço parte da primeira Igreja Batista aqui de Parnaíba, tá certo? Uhum. E eu queria fazer um convite para quando pós-pandemia a igreja vir conhecer o campo, tá certo? As passagens aéreas agora são bem mais baratas. Nós temos recebido a equipe de São Paulo, tá certo? E passar aqui uma semana conosco, 10 dias, tá certo? Conhecer essa região e fazer um trabalho abençoado aí na área do evangelismo e de acordo com os dons e capacitações que a igreja tem. Amém. Obrigado pelo convite. Guilherme. Não, pastor, eu já vi que acabou o tempo, eu só vou me despedir, irmãos. Obrigado, Deus abençoe. Então tá bom. Gente, que Deus abençoe, obrigado por participar desse tempo, um abraço e fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Até